E eu quero lembrar a você que fruto não aparece no pé da noite para o dia. Ninguém acorda, passa a árvore sem nenhum fruto. No outro dia está todo cheio de fruto. Não existe isso. Há um tempo de aparecer o botão, que o botão se abrir uma flor, daquela flor se desenvolver no fruto, e o tempo do fruto amadurecer para ser colhido. E a Bíblia diz que nós temos que desenvolver em nós o fruto do Espírito. Isso leva tempo, isso precisa de investimento. Mas eu preciso dizer para essa igreja nesta noite, essa igreja, essa congregação, essa comunidade, tanto aqui como lá no terminal também, vai colher muitos frutos espirituais. Aleluia. Porque tem plantado, e a colheita é certa, a colheita é garantida, ainda que demore, irmãos, porque esse é o nosso mal, esse é o mal da nossa geração. Ninguém tem paciência de plantar e esperar o tempo de colher. Tudo hoje é rápido. Faculdade que se fazia em 5 anos, hoje se faz em 2 anos. E às vezes não precisa nem ser presencial, se faz em casa, porque ninguém quer gastar tempo. Mas tem coisa, irmãos, no mundo espiritual, eu sempre digo isso, Deus não nos dá comida de micro-ondas. Aleluia. É somente abrir, colocar, apertar um botão, em 3 minutos o prato está pronto. Deus não dá comida de micro-ondas para os seus filhos. Você lembra o trabalho que dava há 40 anos atrás para preparar um alimento, para acender um fogo? Hoje mudou, hoje é rápido. Só que as pessoas esperam que tudo seja rápido, que todo investimento seja rápido, que os frutos venham de maneira rápida. Como eu nasci e fui criado até os 13 anos em ambiente de feira, ali na Feira de Prazeres, eu via muito isso. Existia o pessoal que vendia bananas, existiam aqueles que traziam banana verde. Aí ele tinha um segredo, para da noite para o dia a banana parecer madura. Estava lá no tonel de carbureto. Da noite para o dia, banana verde, irmãos. Mas no outro dia você olhava a casca amarelinha. Agora quando você abria, quando você descascava, quando você comia, o gosto era péssimo. Por quê, irmãos? Para amadurecer leva um tempo. Existe um tempo da ferida cicatrizar. Existe um tempo para o fruto amadurecer. Existe um tempo para o cozimento chegar no tempo certo. E existe um tempo ao qual Deus vai dar crescimento à sua obra e aos seus filhos. Todo investimento espiritual vai ter fruto. Todo investimento espiritual vai ter resultado. Porque a Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Agora vai ter um tempo devido. Que Deus coloque no nosso coração, irmãos, esse desejo, essa vontade, essa paciência que a Bíblia fala tanto. Hoje ninguém tem paciência mais para nada. Quem tem paciência para alguma coisa? Tem paciência de escrever uma carta, mandar para um parente seu de longe, esperar que ele receba, esperar que ele mande a resposta de volta? É mais fácil mandar um e-mail. É mais fácil aproveitar os planos de telefonia parado. Aí você fala direto com a pessoa sem precisar escrever. Quem quer enviar carta? Mas, irmãos, o tempo das coisas de Deus é no tempo dele. Aleluia. O homem cria mecanismos para as coisas aqui serem apressadas. Só que tem um detalhe: o homem apressa a colheita das coisas. Tem aí, vemos a geração dos alimentos transgênicos, semente transgênica, a semente que levava 6 meses para produzir, agora se produz em 2 meses, em muito talvez 1 mês se produz. Agora um tal detalhe, a qualidade, será que presta? Será que é bom? Será que faz bem? Deixa eu dizer uma coisa para você, investimento espiritual às vezes demora e tem o tempo certo, porque é coisa boa que Deus quer produzir em nós. Por isso leva tempo, por isso demora, mas em nome de Jesus o Senhor vai te dar uma unção de paciência para tu continuar no teu lugar, para continuar na perseverança e continuar investindo na tua vida espiritual. Eu quero falar com os irmãos sobre isso, a importância do investimento espiritual. No livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e reino e paciência de Jesus Cristo, eu me encontrava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu me achava em espírito no dia do Senhor, quando ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, que me
dizia: aquilo que vês, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. E virei-me para ver quem falava comigo, e eis que vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho de Deus. Os 7 candeeiros representam, simbolizam a igreja. A primeira revelação, antes de Deus mostrar as taças a João, antes de Deus mostrar toda a revelação do Apocalipse, Ele mostrou primeiro a igreja, representada nos candeeiros, e disse que viu no meio da igreja, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Deus, Jesus no meio da igreja. A primeira revelação é essa: Jesus está no meio da igreja, Jesus está no meio do seu povo. Esteja o tempo como estiver, Jesus está no meio do seu povo. Só que a igreja ela é simbolizada por candeeiros de ouro, ou lamparinas de ouro, ou 7 castiçais de ouro. Por quê, irmãos? Porque a função de um candeeiro, a função de um castiçal, a função de uma lamparina é iluminar, é trazer luz, é dissipar as trevas, é produzir calor, é aquecer. Assim como a função da igreja e o objetivo do crente precisa ser luz, precisa ter fervor em si, precisa iluminar. O crente, aonde ele chega, ele precisa dissipar as trevas. Não pode haver treva na vida do crente, porque o crente precisa ser luz. Mas tem um detalhe: um candeeiro, ele não tem luz por si só, ele precisa de combustível, ele precisa de azeite. Se faltar azeite no candeeiro, a luz se apaga, o fogo se apaga, acaba-se o calor, acaba-se o fervor. Assim na vida do cristão, a minha chama e a tua chama depende do azeite que vem do céu, depende do Espírito Santo de Deus, depende do combustível que vem do alto. Quando ele mostra a igreja representada como 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais de ouro, ele está dizendo: precisa do meu combustível para se manter aceso, precisa de investimento espiritual, precisa de plantio na vida para que possa colher os frutos e para que possa haver o resultado. É por isso que Eclesiastes nos diz assim: nunca, sempre sejam brancas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Tenha sempre combustível, tenha sempre o azeite, tenha sempre o óleo que mantém a tua chama acesa para a glória de Deus. Quando vierem dias de trevas, a tua luz continuará acesa, porque tem combustível. Quando vierem tempos de frieza espiritual, quando vierem tempos de apostasia, de gente se desviando, a chama vai continuar dentro do teu peito, porque tem combustível do céu, tem estoque de azeite para te manter aceso, para manter a tua chama acesa. Irmãos, eu acho uma coisa muito linda, muito bela, como Deus nos ensina, às vezes através de coisas simples. Através de coisas simples. Terça-feira passada, os irmãos sabem que foi aquele temporal, aquela chuva que Deus mandou terça-feira, o dia e quase que a noite toda. Nós estávamos tendo culto de oração naquela noite, lá em Prazeres. E debaixo daquela chuva, debaixo daquele temporal, estava levando alguns irmãos para a igreja no carro, debaixo daquele toró. Uma coisa me chamou a atenção. Os irmãos sabem que dia era terça-feira, dia 23. Os irmãos sabem que dia era. E me chamou a atenção, no meio da chuva, uma fogueira acesa com uma labareda imensa, debaixo do temporal, debaixo de uma chuva. Na mesma hora eu falei com os irmãos que estavam dentro do carro. Eu disse: olha, a vida do crente tem que ser assim. Está um temporal, está uma chuva, mas a chama está acesa, porque embaixo tem lenha para queimar. Deve ser dessa mesma maneira. E eu disse mais na hora, irmãos, eu falei mais. Eu disse: olha, se um fogo alimentado por madeira seca suporta um temporal desse, imagine a vida do crente, abastecido pelo Espírito Santo de Deus, pelo eterno Consolador. É muita tempestade que vem, mas ele suporta. Deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor André. Tem crentes aqui que estão atravessando temporal. Tem crentes que
uma chuva, uma tempestade imensa na sua vida, mas a chama vai continuar acesa no coração, mas a luz não vai se apagar, porque está abastecido com o Espírito Santo de Deus. É lamparina abastecida, é virgem prudente que tem reserva de azeite na sua vida. Estamos vivendo uma época, irmãos, de uma crise tremenda. Todo mundo sabe disso. A economia do nosso país está na contramão da economia do mundo inteiro. E uma coisa só se diz: crise, crise, crise. Mas quem está abastecido com o combustível do céu, ao invés de gritar crise, crise, ele está dizendo: é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Estamos vivendo essa época, desemprego, aumento, taxas aumentando, e agora como é que vai ser amanhã? E muita gente dizendo recessão, recessão, recessão. Mas o crente abastecido está dizendo renovação, renovação, é renovo, é estabelecimento. Glória a Deus! Aquele que cultivar o seu campo se fartará de pão. Deus tem pão em abundância. Deus tem alimento em abundância. Deus tem reserva de azeite para te manter aceso. Agora, em nome de Jesus, investe na tua vida espiritual. O Salmo 1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer há de prosperar. Olha o que o salmista diz: que o justo medita na palavra, tem prazer em meditar na palavra de dia e de noite. Sabe o que é isso? Investimento espiritual. Quem medita na palavra de dia e de noite, está investindo espiritualmente. Irmãos, alguém que troca uma festividade como essa para ficar em casa assistindo novela, irmãos, perdeu o contato com o céu. Porque todo mundo sai de casa dizendo: eu vou porque tem palavra, e eu vou ouvir palavra, e isso é investimento para mim. Ficar em casa vendo noticiário, não tem alguma coisa errada. Perdeu o contato. Às vezes tem contratempo que nos impede de chegar, de fazer a obra, claro. Mas tem gente que por opção tem a opção de vir à casa de Deus, tem a opção de vir para a casa do Senhor, de se alimentar da palavra. Não, mas eu prefiro ficar em casa, é mais confortável, a gente fica mais à vontade, me distrai mais. Irmãos, aí quando vierem dias de trevas, muitas vezes a chama se apaga, porque faltou investimento. Esse texto que citamos do Salmo 1, quando o salmista diz: aquele que investe, aquele que medita de dia e de noite, ele vai ter dois resultados desse investimento na sua vida. Dois resultados ele vai ter para a sua vida. Ele diz: pois ele será como árvore plantada. Primeira coisa que ele diz: será como árvore. Escute, olhe para cá. Quem investe na vida espiritual será como árvore. Árvore fala de vida produtiva, vida que produz fruto, vida que produz resultado, uma vida que frutifica, porque foi Jesus quem disse: não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi Jesus quem prometeu isso. O crente precisa ser como árvore, porque, irmãos, ainda que a árvore não produza fruto, mas ela produz pelo menos sombra, para alguém se refrescar do calor, pelo menos isso. Mas a árvore foi feita para produzir. Crente está na terra para produzir. Deus te chamou com o propósito de ser frutífero, de dar fruto. Quem investe será como árvore. E não somente árvore, o texto continua dizendo: será como árvore frutífera. Será como árvore frutífera. plantada. Não diz que será como árvore cortada. Não diz que será como árvore arrancada.
arrancada. Não diz que será como árvore caída, mas árvore plantada, que tem raiz firme, que pode soprar vendaval, temporal, ela pode até se envergar, mas passou o temporal, ela está de pé. Aleluia. Sabe o que é isso? É resultado de investimento espiritual. Quem medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é como árvore plantada. Glória a Deus. Vem vendaval, sopram ventos, vem tempestade, mas ela continua de pé, porque a raiz está fincada, porque a raiz está muito bem estabelecida. Irmãos, nós temos um chamado também para termos uma vida firme. Eu sei que tem gente que queria ter uma vida mais firme. Eu sei que tem gente que diz: Jesus, tu sabes o desejo do meu coração, eu não queria viver desse jeito, cambaleando, caindo aqui, me levantando lá na frente. Eu queria ter uma marcha constante na tua casa, na tua presença, na tua obra. Irmãos, investe espiritualmente, busca investimento para a tua vida, e Ele te fará árvore plantada, Ele te proporcionará firmeza. Quem cultiva o seu campo se fartará de pão. Vou pegar uma carona na palavra do pastor André nessa noite. Jesus falou sobre a necessidade de firmeza e de investimento espiritual. Ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios e deram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus estava dizendo, escute bem, olhe para cá. Jesus estava dizendo que ouvir as suas palavras e praticar é um investimento espiritual. E o investimento espiritual de tal forma que ele será como construir um edifício bem firmado, bem estabelecido. Irmãos, existem crentes que não sabem, não têm noção do investimento espiritual que é obedecer. Por isso, quando você se vê naquela encruzilhada